Olá, alunos! Estamos aqui para mais uma aula de Mineralogia e Petrologia, Petrografia, sempre hoje a gente vai falar nessa aula de número 25, nós vamos falar sobre, continuando ainda a falar sobre rochas ígneas, né? A gente vai falar sobre os processos de consolidação e formação do magma, né? Vamos dar uma revisada na aula anterior e vamos falar principalmente de série de Bowen. Tá? Então vamos lá para o nosso quadro. Então a gente vai falar sobre os fatores que envolvem a consolidação do magma, ou seja, consolidação aqui entendido como processo de resfriamento e solidificação. Tá? Na aula anterior, então, a gente tinha falado sobre os processos de geração de magma. Então, a gente tinha comentado sobre os processos de geração de magma e a gente falou principalmente da composição de uma maneira geral, né? A gente costuma se referir ao que a gente chamaria, por exemplo, de magmas graníticos. Tá? O que seria um magma mais granítico? Seria um magma mais rico em alumínio, por exemplo, né? Mais rico em magnésio, talvez em cálcio. Tá? Seriam o que a gente chama de magmas mais félsicos. Né? E os magmas basálticos seriam mais magmas ferro-magnesianos, ou seja, mais ricos em ferro e magnésio. Tá? Os magmas graníticos, eles têm na sua composição, então, determinados elementos químicos que vão fazer com que o seu processo de resfriamento, por exemplo, comece, por exemplo, se a gente considerar aqui zero, uma profundidade de 0 km até 45 km, por exemplo, vamos considerar aqui de 0 a 45 km de profundidade. Então aqui a gente estaria, né, considerando essa linha aqui, a gente estaria na superfície. Né? E aqui embaixo a gente considerasse as temperaturas. Então a gente vai colocar aqui 200, 400, 600, né? 800, 1000 graus. Então aqui 200, 400, 600, 800. Tá? Então a gente considerasse aqui uma curva de fusão, né? A gente teria que o magma começaria a se formar, né, a cerca de aproximadamente nessa faixa aqui. Então aqui você teria a fusão, vamos colocar aqui em vermelho. Então nessa faixa aqui, ou seja, por volta de 600 a 800 graus, né? 600 a 700 graus, 750 graus, e a 45 km de profundidade, você já tem a formação do magma, então de magmas graníticos, ou seja, ele precisa dessas temperaturas e dessas profundidades para você formar um magma granítico. Se a gente considerar um magma basáltico agora, a gente teria situações aqui, considerando novamente aqui a profundidade, aqui o zero. Só que agora a gente está aqui em cerca de 500 quilômetros de profundidade, que é a mesma unidade, e aqui a gente tem 500 graus Celsius, aqui a gente tem 1000 graus Celsius, aqui a gente tem 1500 graus Celsius, aqui a gente considerando graus Celsius a temperatura, nós teríamos uma situação em que as temperaturas, ou seja, a formação do magma se daria por volta de
você aqui 2.000 graus Celsius, a gente teria uma situação mais ou menos aqui, que seria a curva de fusão de um magma basáltico. Tá? Então você vê que para magmas basálticos vai exigir temperaturas muito mais elevadas e profundidades muito maiores para que haja o processo de fusão e geração de magmas basálticos. Já para magmas graníticos, você vai precisar de temperaturas menores, né, e menores profundidades para você gerar magmas de composição granítica. Isso se dá em função principalmente que os magmas graníticos eles têm mais voláteis e têm mais gases dissolvidos e tem água também. Então isso faz com que baixe o ponto de fusão, ou seja, a temperaturas menores você tem a geração de magmas graníticos. Isso que a gente viu na aula anterior. Mas continuando a aula de hoje de processo de formação, o processo de formação dos magmas, de consolidação do magma, ou seja, o processo de solidificação que vai levar ao magma, ele está associado a uma ordem de cristalização, ou seja, os minerais eles vão começar a se formar a uma determinada temperatura. Essa temperatura começa mais alta aqui em cima, né? Então a gente teria aproximadamente no topo desse gráfico aí uma situação de temperaturas acima de 600 graus Celsius, né? Então você tem de 1.200 graus Celsius, quer dizer, então aqui a gente teria, por exemplo, 1.200 graus Celsius e chegando até aproximadamente a 600 graus Celsius. Então, no processo de, vamos imaginar que você tem aqui um magma, tá? E esse magma começa a cristalizar, começa a resfriar. Os primeiros minerais, então você tem uma câmara magmática, tá? Essa câmara magmática está cheio de elementos químicos aqui em diversas composições, vai estar cheio de materiais aqui dissolvidos, né, nessa massa fundida. E aí você tem que a partir do momento que a temperatura começa a baixar, tá? A partir do momento que a temperatura desse magma começa a baixar, alguns minerais de mais alto ponto de fusão eles vão começar a se formar e eles vão exigir determinados elementos químicos para se formar. Então você vai tendo a formação de determinados minerais que vão se formando, né? E vão ficando imersos nesse líquido. Se a temperatura ela continua a baixar, esses primeiros minerais que se formaram talvez fiquem livres para se formar, mas os outros vão começar a reagir com o líquido que sobrou e vão formando novos minerais. Então, no caso, nesse processo aqui, à medida que a temperatura vai baixando, alguns minerais existentes já vão reagir com o líquido e formando outro num processo contínuo, né, que a gente chama de descontínuo, que a gente chama a série descontínua e a série contínua, né, de formação de minerais que a gente chama de série de Bowen. Aqui esse mineralogista que fez essa primeira proposta aqui. Então, por exemplo, ele começa os primeiros minerais a se cristalizarem no magma são as olivinas. As olivinas, lembra quando a gente começou, quando a gente falou lá na classificação química dos minerais, a gente falou que os silicatos é um grupo grande, né, que engloba aí a maioria dos minerais, mais de 95% dos minerais existentes na Terra são do grupo dos silicatos, e que eles são um grupo tão grande que eles são divididos em vários grupos, né? E os primeiros grupos a se formarem as olivinas que pertencem ao grupo dos nesosilicatos. Então, os nesosilicatos são aqueles que vão ser formados por isolados, né, que a gente chama de tetraédros isolados de sílica, que vão se unir a esses outros elementos químicos aqui, formando as olivinas. A partir do momento que esse magma continua a resfriar, esse líquido restante vai reagir com as olivinas e formar os piroxênios. Então, os piroxênios aqui já fazem parte do grupo dos
inosilicatos. Os inosilicatos são aqueles que formam cadeias de silicatos, né? As cadeias de tetraedros que vão se unir aos demais elementos químicos que estão presentes dentro dessa câmara. Alguns minerais vão se formar, outros vão reagir com o líquido restante e formar, por exemplo, os anfibólios. Os anfibólios também pertencem ao grupo dos inosilicatos. E aí, nesse processo, os anfibólios restantes vão reagir com o líquido, por sua vez, e vão formar as biotitas, que já passam a fazer parte dos filosilicatos, né? As biotitas vão reagir, né, também e vão formar, né, nessa continuidade aqui, os feldespatos potássicos e depois a moscovita, que é um outro filosilicato, até chegar por último ao quartzo, que é, né, um tectosilicato, né, o feldespato potássico também é um tectosilicato, que é o último mineral que se forma. Tá? Então, essa ordem de cristalização começa com a olivina, piroxênios, anfibólios, biotitas, ou seja, a partir de um magma inicial, a partir de um determinado magma, de uma composição variável, você vai tendo essa ordem de cristalização. Tá? Quando você para o processo de resfriamento, para aqui, por exemplo, ele resfria de uma vez nessa fase aqui, então você tem a formação dos peridotitos. Quando a massa resfria de uma vez e para aqui, por exemplo, quando já tinha cristalizado piroxênio e as anfibólios, você vai ter os gabros e os basaltos. Né? Quando a biotita, quando o magma para de resfriar nessa fase aqui, você vai ter biotita mais albita, e você vai ter a formação dos andesitos, dioritos e assim por diante. Então, essa ordem de cristalização, tanto a contínua quanto a descontínua, se dão em função da diminuição da temperatura. Quando você cristaliza a baixa temperatura, o último a cristalizar, então, é o quartzo. Tá? Aqui na continuidade, você tem a mesma coisa, a série descontínua, né? As olivinas, os piroxênios, os anfibólios, a biotita, o feldespato potássico, a moscovita, o quartzo, e a série descontínua, lá dos plagioclasos, né, mais cáusticos para os mais sódicos, né, até passar para os potássicos aqui. Então, apenas essa ordem de cristalização. E existem também algumas alterações que podem ocorrer depois da consolidação. Essas alterações pós-consolidação pode ser, por exemplo, por ação hidrotermal, por exemplo, você ter a circulação de líquidos aquecidos, né, por essa rocha, que vai fazer com que alguns minerais se alterem, ou também processos de retrógrados, né, de retrogradação, ou seja, temperaturas muito baixas. Você pensa o seguinte: quando você tem, né, um magma se formando a grandes profundidades na superfície, tá? Então você tem ali o magma se formando a grandes profundidades da crosta. A partir do momento que esse material se formou em condições aqui de pressões e temperaturas muito particulares, a partir do momento que a erosão vai começar a desbastar e os próprios movimentos tectônicos que vão levar esse material para a superfície, vai chegar um determinado momento em que essa rocha vai estar submetida às condições diferentes de pressão e temperatura. Tá? Então, você tem aqui que esse material aqui todo de cima foi embora, né, foi erodido, sofreu erosão, e agora a rocha, aquele corpo granítico, ele está submetido a situações, a um ambiente que é totalmente diferente do qual ele se formou. Então ele entra em desequilíbrio com esse novo ambiente, e alguns minerais aqui não são mais estáveis. Eles estavam estáveis numa condição anterior, e eles deixaram de ficar estáveis e passaram a ficar instáveis. Então essa instabilidade é que vai levar à formação de alterações pós-consolidação. Então, por exemplo, você tem situações de clorotização, ou seja, onde a biotita, a partir do momento que ela começa a sofrer alterações, ela se transforma numa clorita. Os plagioclásios, cálcios, se transformam
em albita ou epidoto, né? Serpentinização, por exemplo, os minerais máficos, como a olivina, máfico aqui no sentido de magnésio e ferro, né? Ricos em minerais ferro-magnesianos, que essa olivina se transforma na serpentina. Por exemplo, um exemplo é muito comum lá em Ouro Preto, tem bastante, são dos artesanatos mais importantes da região, que é a pedra-sabão, as peças feitas em pedra-sabão que são serpentinitos, ou seja, uma rocha máfica que sofreu alteração e os minerais máficos se transformaram em serpentina. Espiritização, o plagioclásio se transforma em albita. E a oralitização, os piroxênios, que se transformam em anfibólios. Então, esse processo de alterações, eles ocorrem devido a mudanças drásticas nas condições ambientais. Ou seja, quando você tinha um ambiente, o mineral estava instável, quando ele é submetido a um novo ambiente, ele fica instável. É claro que isso é um processo que é de centenas de milhares de anos, não é um processo tão rápido assim, mas à medida que essas condições ambientais vão se alterando, o mineral vai se alterando também. Tá? Beleza? Até a próxima aula. Um abraço a todos. E a gente volta ao nosso quadro. Então, galera, até a próxima aula. A gente continua falando sobre rochas ígneas.